essa mescla do elenco, né, demonstra a boa formação que foi feita dele e é importante para qualquer elenco, né, você ter atletas experientes que vão te ajudar na orientação do grupo, né, que vão dar segurança para a equipe dentro de campo e atletas jovens com fome, né, que a gente fala que tem fome, que puxa pela intensidade, que motiva até esses mais velhos a correr mais ainda. Em relação à minha profissão como atleta para a profissão de treinador, trago muita coisa, né? Porque a experiência como atleta, você lida com o ambiente de vestiário, você lida com situações do jogo, né? Que você passa e sabe hoje em dia ver o que o atleta está sentindo, está passando. Isso com certeza ajuda muito. Assim como é um desafio quando você pega uma terra arrasada, né? Como em vários momentos peguei na minha carreira, se vocês olharem o histórico, sempre situações, a maioria muito difíceis, né? Que eu tive que contornar e hoje não. A gente vai dar sequência a um bom trabalho, então também é uma maneira diferente de gerir, uma maneira diferente de chegar, né, respeitando o que foi construído. Os atletas me receberam muito bem, né, o clube como um todo. Estou muito feliz aqui, satisfeito, e esse desafio é mais uma experiência na carreira e a gente está sabendo lidar e com certeza as coisas vão continuar sendo positivas para a Inter, sabendo que o jogo de sábado é muito difícil, né, contra o líder também do grupo, junto com a gente, mas a gente tem totais condições em casa de buscar a vitória. Então quem vai se adaptar sou eu. O torcedor da Inter, se tiver olhos para ver, vão ver ajustes pequenos que acontecerão ao decorrer da nossa caminhada, mas não uma ruptura, né? Eles vão assistir o padrão que foi deixado e algumas nuances que a gente vai colocando para a equipe ficar mais forte defensivamente e ofensivamente. Eu sempre gostei de ter uma equipe que busque a vitória o tempo todo, mas que ao mesmo tempo seja equilibrada, né? Eu sempre fui um treinador que uma equipe ofensiva que busca, né, sempre a vitória, mas que ao mesmo tempo defensivamente uma equipe agressiva, que se defenda bem, que sofra pouco. Lógico que a gente não vai ganhar sempre, mas a gente vai buscar com certeza dia após dia ser mais forte do que antes. Um desafio é imenso, né? A oportunidade é muito boa de estar aqui na Inter. E já agradecer ao presidente e à diretoria pela oportunidade de estar aqui. É um clube paulista, um clube de grande estrutura, que nos acolheu muito bem. Sobre ajuste tático, é o que eu cheguei para fazer, né? Assim, dar continuidade do que tem e melhorando. Então tem alguns pontos sim defensivos que a gente já trabalhou, por exemplo, no dia de hoje, ontem também com um grupo que não jogou. Então assim, as peças estão aí, o time né, vem de 2 vitórias, tem um padrão tático desde o Campeonato Paulista, que é o mesmo, só que as peças são diferentes, houve uma reformulação. Foi mantida uma base, mas houve uma reformulação. Então, o que a gente vai fazer é ajustar, respeitando a individualidade desses atletas. Tá? E eu acho que é por aí que a gente vai conseguir sanar, não é sanar, é melhorar o nível da equipe, que já, para o início de uma competição, com a reformulação do elenco que teve, é um início muito bom. Tem um padrão, tem um trabalho médio e longo prazo, né? O segundo ponto foi sobre o Jussani, né? Um grande atleta, eu trabalhei com ele em 2019, e o futebol te dá isso, né? De você fazer bom trabalho aqui e ser correto com as pessoas, principalmente, independente se elas gostem da escalação ou não, que aí o treinador tem que tomar atitude, né? Tem que tomar a decisão, às vezes vai escalar A, vai escalar B, e eu sempre procuro fazer o melhor para o clube que eu estou trabalhando. Você tratar com respeito, o atleta saber que você está falando com ele, cobrando dele, porque tem que cobrar também, mas para o bem dele e da equipe. Então tudo isso depois você vai colhendo, né? Então, como você falou, o Nordeste é um celeiro de craques, né? Já teve e tem muitos craques que chegou a jogar a seleção brasileira, né? Como posso citar até o Marinho Chagas, né? Um dos melhores laterais esquerdos do mundo. E o futebol a gente está no Nordeste, mas a gente estuda o Sul, a gente está no Sul, mas estuda o Nordeste. E eu acho que é mais você conhecer do elenco, saber das dificuldades, saber das necessidades, né? E tentar encaixar situações onde você possa potencializar, né, aquilo no elenco. Nós chegamos aqui, como o Felipe citou, encontramos um elenco ajustado, um elenco onde tem jogadores trabalhadores, jogadores com potencial bem acima do que até às vezes a série proporciona, né?
vários jogadores de características técnicas bastante acima, né? Logo, também é uma série muito competitiva, já que exige jogadores de força, jogadores de velocidade, que geralmente é encontrado no Nordeste, como você citou, mas a questão de contratação a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Desde a parte da análise, vem a parte da diretoria, e o último, cartada final, é o treinador, né? Ele que tem que dizer se o jogador vai encaixar na situação que ele pretende usar, né? Até porque é ele quem escala, é ele quem define, e a gente vai se ajustando, né? E buscando o melhor sempre para o clube que a gente esteja. Além da estrutura e do elenco qualificado que a gente tem um ambiente que foi construído, né? E aí passa não só pelo comando técnico que aqui estava, o Júnior, mas por todos os funcionários do clube, desde o presidente. No futebol a gente até fala da tia da cozinha, né? Então, enfim, e esse ambiente que eu encontrei, isso é construído por todos. E na Inter eu encontrei esse ambiente como em poucos clubes. Nessa minha trajetória aí foram bastante clubes, mas em pouquíssimos clubes eu encontrei um ambiente tão saudável e tão respeitoso e de trabalho como o da Inter. E parece que os 2 dias eu já estou aqui há um mês, né? É impressionante, né? Hoje eu estava comentando com alguns atletas depois do treino, que quando você chega num lugar assim, se sente tão bem, né, em casa, e parece que você já trabalhou no local ou já está ali muito tempo, é sinal muito bom, e eu espero ficar aqui muito tempo e ajudar a Inter o máximo que eu puder. Num primeiro momento, estou muito satisfeito. O que eu encontrei foram 2 opções para cada função, né, que o Júnior deixou dentro do modelo de jogo dele. Então, assim, hoje eu posso tirar um, botar o outro. E eu encontrei um elenco qualificado, com essa mescla de jovens e experientes, e aí eu vou conhecendo. Não tem como, assim, uma análise muito rápida seria por carência, seria pela falta. Você não tem um lateral esquerdo, você só tem um, precisa chegar ao outro. Aí é uma análise muito rápida, presidente, precisa de um lateral, ponto. Você ter e você não permitir ter tempo de olhar e fazer uma análise mais ajustada, é um risco. A gente pode vir a fazer pela característica, não tenho essa característica nessa função, mas tem 2 atletas. Então vamos trazer mais um, né? É um risco, porque pode ser que ele venha e nem jogue, que os outros 2 cresçam comigo e me surpreendam e falam, não vou trocar. Trouxe, mas não vou trocar. Aí é um risco para mim, para o presidente, e como o Felipe falou, tem que ser dividido. Então a gente está analisando com paciência, tem um ímpeto, né, de todos, aquela ansiedade de deixar o elenco cada vez mais forte, mas eu sou muito tranquilo quanto a isso. Gosto muito de ajudar o que eu encontrei. Como o Felipe falou, né? Acho que a questão do olhar, tá? Tirar características às vezes, do atleta, saber até onde ele vai render, saber potencializar aquele atleta, né? Muitas vezes aquele atleta está numa posição, você vê que ele pode render em outra, né? E você está ali trabalhando também no dia a dia, né? Às vezes você vê o adversário, estuda o adversário, acha que uma situação pode encaixar melhor do que outra, né? E aí você vai unindo, né? Essa questão desse olhar, o trabalho do dia a dia, e você vai juntando os cacos e tentando ver a melhor maneira para aperfeiçoar a sua equipe. Boa tarde. Boa tarde. Felipe Conceição, os 2 também, Felipe Santos, Lauro do canal Informeira. Eu queria saber de você, pessoalmente, né, na questão de treinos. A gente aqui, né, teve um treinador, né, que, a respeito, claro, da sua excelente atuação na Inter, mas ele não abria treinos para a imprensa e tal. A gente sempre gosta de acompanhar também, porque o torcedor gosta de ver o dia a dia do time. Gostaria de saber da sua vontade, pelo menos eu sei que talvez não depende só da sua vontade, mas se você tem essa pretensão de abrir os treinos. E falando mais da questão técnica mesmo, você disse que vai dar sequência, claro, do trabalho do campo. A gente espera realmente que não haja nenhuma mudança abrupta também, porque a Inter veio de uma boa fase. Mas na questão de mudanças mais significativas do time, a gente vê aí com o treinador que tinha uma pegada diferente, no caso de ter umas mudanças bem fixas e tal, e não ousar, né? É uma das demandas da torcida. Gostaria de saber essas 2 coisas, e a pergunta que eu faço para os 2, no caso, seria como vocês já se conhecem e tal, têm trabalhos, como vocês viram esse trabalho do outro, para que a gente possa projetar, no caso, né, uma simbiose entre vocês 2 para almejar um futuro bom para ele.
Primeiro, a questão do treino, como você falou, não depende só de mim, né? Aí é uma análise com o clube, né? Com a diretoria, com a presidência, do porquê não ser aberto. E aí é a gente sentar e conversar. Teve lugares que não tinha problema, sempre aberto. Teve lugares que o clube preferia especificar o dia para ser mais tranquilo pela rotina do clube. Então depende muito do clube em si. Por mim, eu já passei em vários tipos de lugares, mas a relação com vocês vai ser sempre respeitosa e aberta, sempre vou responder aqui com educação e com respeito as informações que vocês perguntarem, até do nosso dia a dia, sem problema. Em relação ao nosso trabalho, eu sou um treinador jovem, né? Estou ficando velho, mas ainda sou um treinador jovem. E que nesse caminho aí a gente vai buscando, né, ter pessoas de confiança ao seu lado. Então, quando eu fui para o Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa tinha acabado de contratar o Felipe. Eu só tinha ido com um preparador físico para esse desafio. E o Felipe estava chegando praticamente junto comigo, a gente se conheceu, puxei para o campo, né, vi que era jovem, falei, vamos tentar pegar esse jovem e inserir no trabalho. E a gente acaba oportunizando, né? Ele também já foi jovem assim, e ele correspondeu, né? Houve sinergia, houve, né, a troca, eu escuto ele, lógico que a decisão final é minha, mas sempre aberto ao que ele tem para falar, e é trabalhador, é uma pessoa atenta, é uma pessoa que está crescendo cada vez mais, muito jovem, né? E tem futuro brilhante. Eu falo para ele, se ele tiver calma e paciência, né, para as coisas no futebol, ele é muito jovem ainda, então muita coisa boa que ele pode colher ainda no futebol, e hoje me ajuda bastante, seja na análise adversária, seja na análise de banco de dados de atletas, uma coisa que o treinador não consegue, né? Eu, quando era auxiliar, eu tinha um banco de dados de atletas e assistia vários jogos. Hoje eu não consigo, né? Hoje eu foco muito na equipe, tem jogo atrás de jogo, então, assim, ele faz esse papel e faz muito bem. Já sabe a maneira que eu trabalho, né? Já é o terceiro trabalho junto, então ele já sabe onde pisa, né? Ele me ajuda bastante, isso facilita. Então, eu estou construindo uma história com ele e espero que essa história dure bastante e que lá na frente, se ele optar, ele siga o caminho dele como treinador também, sem problema nenhum. Isso vai ser uma satisfação. Já conversei isso com ele, isso é normal. No futebol, houveram treinadores mais experientes, como Antônio Lopes, Paulo Autuori, que me ajudaram nesse processo de início, seja com conversa ou seja com apoio junto, que foi o Antônio Lopes. Então, que eu consiga também, além de usá-lo, né, a competência que ele tem hoje, me ajudar, mas que também futuramente, quem sabe, eu não estou formando aí um treinador para o futebol brasileiro com competência, né, quando tiver lá seus 35, 40, vamos começar? Que aí eu também já estou cansado, né? Vai demorar um pouquinho. Aí você vai. Mas é assim, a sinergia é bacana e é um cara trabalhador, um menino do bem. Então, esse processo mais agressivo de troca de coisa é conhecimento do grupo e o que ele pode te dar, né? Eu busco sempre ter um equilíbrio na equipe, defensivo e ofensivo, mas é lógico que o contexto do jogo pode te obrigar a ser mais ofensivo, pode te obrigar a ser mais defensivo, que também é uma troca ousada, às vezes você fechar, né, um jogo, ser inteligente para fazer isso. Então, já fiz mudanças mais arriscadas, já terminei jogo com muitos atacantes e tal, mas loucura não, assim, de tirar, fazer muito, não. Sempre dentro de um trabalho, sempre treinando, se preparando para fazer. Falando sobre a nossa interação, eu não conhecia o Felipe, né? Só por televisão e acompanhar os trabalhos dele de longe, né? Para mim, de começo, já foi uma satisfação imensa trabalhar com um profissional desse nível, né? Que já atuou em grandes clubes de futebol brasileiro, né? Série A, Campeonato Paulista, entre outras competições. Ele me fez o convite para nós seguirmos juntos aí nessa caminhada, né? E eu não pensei duas vezes. Como o Felipe disse, e a gente carrega muito com isso, os nossos princípios a gente não vende. A gente somos pessoas que estão mandando no futebol, o lado certo do futebol, isso eu tenho certeza. É com muita correção,
muito trabalho, erra, acerta, mas dentro do trabalho como todos nós, né? Nós vamos errar e acertar na vida, mas dentro do princípio correto, né? Dentro do bem, fazendo bem, sendo correto com o clube que lhe paga e dando o máximo para que as coisas funcionem.